Acho que iniciou, né? Eu acho que eu comecei. Tá. Então, bom dia, gente. Eu vou começar aqui com a nossa assembleia. Podem me interromper a qualquer momento, tá? Para fazer as perguntas, tá bom? Então, só colocar aqui. Tá. Essas aqui é as pautas que a gente vai começar, né? Eu vou falar um pouco sobre a arrecadação extra desse semestre, a gente já começou, mas só para reforçar alguns pontos. A gente já tem local do baile, a gente já contratou, então a gente até demorou um pouco essa assembleia para realizar essa assembleia, justamente por causa disso, porque a gente estava com o contrato, né? Redigindo ele, conferindo e tudo mais, fazendo os pagamentos. Depois, a arrecadação da comissão, né, para formatura dos semestres, o balanço geral, que a Bel vai falar com você sobre a questão financeira, né, e algumas observações no final. Então, só para relembrar, hoje, isso daqui está atualizado, eu peguei esses dados ontem, a gente tem 54 formandos. A gente nunca saiu desse número praticamente. Muitas pessoas, algumas acabaram desistindo no meio, outras acabaram entrando. Então a gente meio que sempre mantém essa média. E são três FUPistas, 16 pessoas que escolheram pacote de 5, aí diversificado entre crescente e decrescente fixo, né? As parcelas, 15 pessoas com 10 convites, 4 com 15 e 16 pessoas com 20. A gente fez, só relembrando de novo, a gente fez quando a gente fez o baile, né? O pacote do baile e tudo mais, a gente tinha feito para 60 pessoas. Então, mas a gente não conseguiu atingir esse número, só que isso acaba não sendo tão preocupante assim pra gente, porque é quase próximo do número mesmo, coisas que não acontecem em outras comissões, pelo que a Vanesca, né, que é da Vertical, fala. Então a gente tá bem, tipo assim, tranquilo. E também tem muitas pessoas que optaram por 15, 20 convites, sendo que a gente fez um geral, né? Quando a gente estava fazendo os planos, a gente fez até uma votação para saber o número de convites que a maioria das pessoas ia fazer, e a maioria escolheu 10 convites, então a gente se pautou nisso. Mas lógico que ia ter essas divergências, mas como a maioria, assim, está escolhendo os planos também de 15 e 20 convites, acaba entre aspas, compensando as pessoas escolhendo 5 convites, assim, nos gastos em geral. Então, não é uma preocupação. Outra coisa que eu queria falar com vocês em relação ao convite, gente, o convite vai ser, o convite extra, a gente ainda não tem uma noção real do valor que ele vai ser, só que ele vai ser um valor caro, como vocês estão vendo em outras formaturas, né? Porque as coisas aumentaram, tudo, as coisas estão um pouco diminuindo de novo, mas a gente não sabe qual vai ser a nossa perspectiva. Então, a gente também fez o nosso balanço de novo, a gente refez com a Vanesca para ter certeza que os nossos balanços estavam batendo com os preços que a gente ia precisar e tudo mais. E aí ela tranquilizou a gente que a gente estava tudo tranquilo em relação aos preços atuais. Porém, o convite extra é uma coisa que vai ficar mais caro, vai ficar assim, a gente não tem um valor pré-definido, mas entre 500 e 600 reais. Então, se você, por exemplo, eu tenho um plano de 5 convites, mas eu vou comprar 3 convites extras no futuro. Às vezes, dependendo, compensa mais você mudar do plano de 10 convites do que continuar com o plano de 5. Porque comprando os convites vai ficar muito mais caro dependendo. Então, às vezes, vocês podem refletir com isso depois, para ter certeza disso. Porque isso é uma dica que eu tô dando, não é nem estimulando para aumentar convites, não. Porque
realmente vai ficar caro, assim, os convites extras. Pelo que a gente tá vendo, outras turmas que estão fazendo bailes por agora. Aqui, em relação à arrecadação extra, né? A gente, nesse semestre, a gente optou por Riofajó. Aqui é a mesma coisa, a rifa, né? É um prêmio de R$ 10.000. O valor da rifa é 50 centavos é o preço de confecção. Então, por isso que, por exemplo, a pessoa que pegou meio, ela tem 33 rifas, e quem pegou só rifas tem 66, né? Esses 6 e 3 rifas a mais são para compensar esse preço de confecção, né? Que a vertical acaba dando essas rifas a mais para a gente não ter que pagar no nosso bolso. O dia do sorteio ainda vai ser divulgado pela vertical, mas provavelmente vai ser no mês de agosto. Já o alfajor também, preço unitário a R$ 5. O preço de confecção do alfajor está cada vez subindo mais, por isso que a gente está tendo que a gente está distribuindo mais, tipo, maior quantidades por mês por pessoa, acaba desde o início, porque o preço de convecção no alfajor está mudando a cada semestre. Então a gente acaba tendo que dar uma ajustada na quantidade total de alfajores vendidos, né? Só para justificar. E a gente coloca no valor de confecção do alfajor 15 centavos também de frete, porque a gente paga frete para entregar toda vez que a gente pede, né? Então, é só para a gente não ficar com desbalanço também em relação ao valor total, né, do valor, tipo, do banco, da comissão, para não a gente comer esse dinheiro por causa de frete também. As vendas iniciaram em abril, então a gente vai até agosto vendendo. E só lembrando que os boletos da arrecadação extra, eles vão vir em agosto. Dia 15 de agosto vence o boleto de arrecadação extra, tá? Isso é uma coisa importante quanto ao Fajó. Agora, como as turmas, né, estão muito diversificadas, umas turmas não têm aula mais junta, outras têm alguma só e tudo mais, a gente estabeleceu um horário agora fixo para entrega, como se fosse nas férias ou durante a pandemia que a gente estava fazendo. A gente vai estabelecer um horário fixo para entrega. Então, quando a gente teve um pouco de confusão nesse último mês das entregas desse alfajor, eu gostaria de pedir vocês para ficarem mais atentas quanto a isso, porque a gente normalmente divulga uma semana antes o dia da entrega do alfajor. Quando a gente faz o pedido, a gente já divulga quando vai ser entregue e o horário. Então, a gente tenta, né, fazer uma semana antes. E aí, caso você não consiga, tenta ver com a pessoa se teria como outra pessoa pegar, ou se, por exemplo, que nem a Dani, eu acho que fez. Ela pegou do pessoal noturno, que não poderia. Não, foi a Lara, eu acho. Então, tenta ver para a gente se ajustar também, para não ficar muito em cima da hora também, porque os horários de todo mundo estão muito diversificados de forma geral. Então, tem gente que tem aula de manhã na nossa formatura, tem gente que tem aula à noite, tem gente que tinha aula à noite, agora não tem mais. Então, como ficou muito diversificado, a gente agora está estabelecendo um horário fixo, tá? Então, por favor, fiquem atentos isso ao grupo, tá? Agora o local do baile, a gente fez contrato com o Mix Garden, que é um dos locais que a gente que tem a capacidade para acomodar a gente, porque em média 600 convidados, né? Já que eram 60 pessoas, 60 formandos vezes 10, né? Que era o preço o número base de convites, né? Que a gente fez nosso ai, como é que eu falo? Nossos Esse contratos. contrato. Então a gente meio que colocou como 600 pessoas no total, em média. Então
salões que faziam tinha essa comodidade. A gente pensou até também, tinha o outro que eu esqueci, que fica próximo ali de Lagoa Santa, eu esqueci, próximo, indo pro aeroporto. Tinha ele também, só que ele não cabia a gente. A gente olhou também outras possibilidades, tipo, tinha um Mineirão também, só que não cabia a gente, o pé direito era muito baixo, não ia ficar legal. É, a gente olhou também mais um, qual que foi? O Expo Minas, o Salão Redondo, que eles são menores. Só que a gente não gostou muito da decoração, a gente teria que pagar muito dinheiro com decoração. No Mix Garden a gente acaba, como ele mesmo tem uma própria decoração, a gente acaba economizando de certa forma na decoração do baile, o que dá margem para a gente jogar um pouco desse dinheiro para outras coisas do nosso baile, né, no nosso evento. Então, a gente acabou optando pelo Mix Garden mesmo. E a data do nosso baile vai ser dia 14/12 de 2024. A gente escolheu essa data porque não fica nem próximo do pessoal que vai apresentar TCC, né, no final do ano, que provavelmente o calendário da FMG deve ir até a primeira semana de dezembro, e também nem tão próximo de Natal, essas comemorações. Então a gente meio que pegou o meinho do mês, tá bom? Então já pode salvar a data aí, dia 14/12 de 24 vai ser o nosso baile. Agora sobre a arrecadação, né, da comissão quanto à formatura, né? Isso não é uma obrigação nossa de fazer, mas a gente acaba fazendo para a gente também arrecadar mais dinheiro para ajudar em outras coisas das festas ou do próprio baile, enfim, para a gente conseguir ter mais coisa. Então, a nossa comissão meio que tenta fazer eventos ou vender coisas para aumentar o nosso dinheiro também. Então, a gente, no ano passado, a gente vendeu tirante, carteirinha, o trem de puxar, role clip, e a gente fez a festa no final do ano passado também. Só que, nesse início de ano, a gente achou que o tirante não seria algo bom, porque no primeiro semestre do ano passado, a gente teve um rendimento muito grande dos tirantes, né? Só que porque acumulou turmas que estavam na pandemia e que não tinham ido no presencial. Então muita gente comprou porque realmente não tinha, e a gente sabe a facilidade que é ter esse tirante para carteirinha, então para passar lá na farmácia. Então a gente teve um retorno muito grande. Só que no segundo semestre a gente já viu que caiu tipo quase 50%. Então, mais para esse próximo semestre, a gente também achou que não seria viável a gente fazer pedidos novamente e vender. Então, a gente está com a proposta também de não fazer mais esses tirantes e vender os que sobraram ou para as pessoas que, né, procuram a gente, que isso aconteceu, ou se não, para o DA da biomedicina, o CA da farmácia, para a gente não ficar, para a gente ter um retorno, né, financeiro ainda, sobraram poucos, não foram muitos, mas só para, né, não ficar com isso guardado e vender também quando as pessoas procuram. Então, a gente está com essa solução dos que restaram, mas a gente provavelmente não vai vender mais tirantes. Outra coisa, a gente ia fazer um festival de açaí, a gente estava programado até para fazer ontem, né, o festival, só que a gente estava vendo desde o final do mês passado, no início desse mês, que esse frio veio com tudo e, tipo assim, provavelmente as nossas vendas não iriam ser boas fazendo esse festival de açaí. Então a gente acabou deixando esse projeto de festival, a gente chegou a orçar, a gente chegou a ver fornecedores e tudo mais, só que a gente viu que não compensava. Então, a gente deixou para fazer esse projeto para o próximo semestre, quando ficar mais quente, que aí vai render mais também.
e a gente não vai ficar com medo de, porque a gente tem um valor base para pagar, então a gente estava com medo de às vezes não atingir ou atingir pouco e não ser rentável, enfim. Então a gente deixou esse projeto meio que parado para o próximo semestre. E esse semestre a gente estava vendo a festa junina da Fafá. A gente foi convidado, né, para vender coisas na festa junina. A gente está analisando se realmente é viável para a gente fazer isso e se seria é, lucrativo. A gente está analisando, a gente recebeu essa proposta, para falar a verdade, ontem, propriamente dito. Então, a gente procuraram a gente, né, o DA, e falou, ó, vocês podem vender essas coisas, vocês gostariam? Então a gente tá. E eles estabeleceram certos produtos que podem vender. Então a gente está se organizando para ver se vai ser efetivo mesmo e se a gente vai participar. Porque também tem um valor de barraca, tem um valor tudo disso, né? De forma geral, então a gente tem que fazer os cálculos tudo certinho e ver se compensa mesmo fazer participar. Mas a gente já está se organizando quanto a isso na comissão. Agora, a Bel vai falar um pouco sobre o balanço geral, né? Nossa conta, que eu acho que é o que todo mundo está esperando um pouco mais. Bel. Pode passar aí. Então, o mais significativo das contas desse semestre é realmente o pagamento lá do Mix Garden, que não foi uma coisa barata, mas, tipo, que ainda esse preço de pagamento festa que tá aí é de R$ 61.840, ainda foi um preço negociado, para vocês terem noção do tanto que tá caro o aluguel de salão aqui em BH. Tipo, em todos os locais que a gente olhou, essa é a média de preço, não assustem. É isso mesmo. A gente ainda conseguiu um preço, entre aspas, camarada, assim, porque a Vanessa conseguiu uma negociação com a moça lá. Só que esse o valor mais significativo, assim, a gente teve até problema para tentar conseguir transferir esse dinheiro, que é um valor muito alto. Mas o nosso saldo em conta aí está sendo R$ 144.540, aproximadamente, tem uns centavos aí, uns quebrados. Esse pagamento da Vertical está totalizando R$ 21.900, todo o acumulado daquele pagamento semestral que a gente faz para eles, que é de R$ 5.002, mais ou menos R$ 5.003, que também tem um valor em centavos quebrado aí. Aí esse acumulado todo dá R$ 21.901. O pagamento da arrecadação é o que a gente paga também todo semestre com o alfajor, tipo, que a gente transfere para eles, pra vocês verem que acumula até agora, né, R$ 15.213, que todo mês varia, porque o preço do alfajor aumenta, ou às vezes ele diminui um pouco nos centavos, então, tipo assim, não tem um valor fixo, e por isso que a gente às vezes tem que mudar a quantidade de alfajor que a gente entrega, por isso que a Isa falou. E a outra parte, essa segunda parte aí do balanço, que para mim está sendo a mais importante agora, que eu queria pedir uma coisa para vocês, é esses valores que tem dos formandos em aberto. Nós temos alguns formandos que, um total de 19 formandos, eu não vou citar nome, né, claro, eu vou esperar essas pessoas chegarem até mim ou até o Vitor para a gente negociar como que a gente vai fazer o pagamento da dívida. Porque está sendo uma coisa muito chata para a gente fazer. E a gente sabia, né, que isso ia acontecer, em toda comissão de formatura isso acontece, de alunos devendo, tipo assim, muitas mensalidades. Mas, tipo, isso fica uma coisa chata pra gente ir no WhatsApp ou, às vezes, encontrar com a pessoa na faculdade e tentar conversar com ela pra, tipo, chama, a gente é muito flexível para negociar essa dívida. É isso que eu queria falar. O pessoal lá da Vertical não tem problema nenhum em parcelar, tipo assim, 1.000 vezes se precisar para você pagar essa dívida até o final da formatura. Então, tipo assim, tem alunos que estão devendo muito dinheiro e isso acumula cada dia mais e, pelo contrato, essa multa vai aumentar. Não adianta. Então, quanto mais cedo você me procurar ou procurar o Vitor, mais cedo a gente vai resolver e essa
diluição dessa dívida vai acontecer o mais rápido possível. E quantas vezes vocês precisarem. Tipo assim, eles são muito flexíveis para vocês pagarem esse dinheiro. Então, tipo assim, não fiquei com vergonha de chegar na gente para pedir para pagar. A gente acha até bom, porque é muito chato a situação da gente ter que ir no WhatsApp ou encontrar com a pessoa na faculdade para pedir para ela pagar a formatura, né? Ou, tipo, negociar esse valor. Então, tipo assim, ó, por exemplo, em aberto, mais ou menos de mensalidade que essas 19 pessoas está acumulado é R$ 5.874. Por R$ 5.874 de mensalidade só. Em negociação já está R$ 1.189. Pelo menos isso. De arrecadação, esses que as pessoas não têm pagado nesses últimos meses, tipo, R$ 709, aí vai acumulando, cada mês acumula um pouco. Aí no gráfico, ó, dá para ver, ó, em janeiro, nossa dívida estava pequena, agora em junho já aumentou muito, porque as pessoas não deixaram de pagar a arrecadação extra. E aí, voltando lá nesse pagamento do fundo, só para vocês entenderem esse gráfico aí, tipo, isso é nosso acumulado, tipo, desde janeiro, tipo, de 2023, né? Eu não coloquei todos os meses aqui, mas quem quiser me chamar no WhatsApp para perguntar sobre outros anos de pagamento, como já teve gente que vem me perguntar, me pedir extrato e tal, eu mando numa boa. Os extratos são todos detalhados, com todos os preços de tudo que a gente gastou e tudo que entrou na formatura. Então, tipo assim, em janeiro, nosso acumulado foi R$ 6.000. Em fevereiro é muito maior, porque tem o pagamento da arrecadação extra, de R$ 27.000. Em março foi, em média, a mesma coisa que janeiro. Em abril também é um pouquinho mais alto, porque tem o pessoal que paga trimestralmente, eu acho. Tem um pagamento lá diferenciado lá na formatura que aumenta esse valor de abril também, que tem mais gente pagando a mensalidade em abril. Enfim, é isso. Em Quando é junho semestral, meu. é semestral, né? Né? Isso, semestral, Aí o pagamento é em abril, lembrei. E junho ainda tem R$ 1.000, porque, né, ainda não, nem todo mundo ainda terminou de pagar as mensalidades. Mas é isso, eu acho que o principal, os dois tópicos principais o preço do Mix Garden, que realmente não se assustem, é isso mesmo, e os valores dos alunos em aberto, que foi esse recado que eu dei para não ficarem com vergonha de me chamar ou chamar o Vitor para diluir essa dívida. Que a gente é muito tranquilo com essas coisas, mas a gente precisa ficar atento, porque senão chega no final da formatura e tem R$ 8.400 faltando, e a gente vai ter que tirar alguma coisa e isso vai pesar para todo mundo. E aí a gente vai ter que tomar uma medida mais drástica, que é o que a gente não gostaria de fazer. Mas é isso. No geral, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp ou perguntar aqui mesmo. Só fazendo uma ressalva, normalmente fevereiro e. Acho que é fevereiro e. Se não me engano, outubro é o mês que entra mais dinheiro. Porque é o pagamento de todo mundo que paga anual, o E pagamento semestral. do pessoal de semestral e o pagamento do pessoal que já é mensal. Então, normalmente, todo outubro entra muito dinheiro na nossa conta por causa desses pagamentos que acaba que todo mundo que está na formatura paga em outubro. Então, outubro é um mês que normalmente a gente paga, a gente recebe um valor na conta um pouco maior em relação aos outros meses, tá? Só para deixar isso, que às vezes vocês veem balanço, pede a Bel, esses balanços por mês, né? A gente tenta mandar todo mês também para vertical para eles colocarem no site os nossos balanços, né? O nosso extrato. A gente, todo mês a gente manda para vertical para eles colocarem. Eu não sei, eu tenho até que ver no site para ver se eles estão realmente colocando certinho. Mas, tipo assim, se tiver. Oh, desculpa, Isa. Se tiver Não, alguma coisa desatualizada lá, pode me chamar no WhatsApp que eu confiro no extrato na hora e mando para quem está me perguntando. sim, Tipo, eu confiro pelo menos toda vez que a gente vai fazer uma transação, eu e o vice-presidente, que é o Pedro, a gente assina. Então, tipo assim, eu não tô. Nada que sai do fundo não passa por nós dois. Então, tipo, eu tenho ciência de tudo que a gente está pagando. E esse, só para deixar claro, esse saldo em conta não está contando, já está contando tudo que saiu. O saldo em conta atual mesmo.
Então, pode parecer um valor mais baixo ou não, é porque a gente já pagou muita coisa também. Principalmente esse negócio do Mix Garden, né? É isso. Só lembrando também que no total, assim, a gente estava estimada de 490 mil, eu acho. Então, praticamente já foram 200 mil que entraram na Conta. nossa conta. Então, falta outros 200, né? Então, só para vocês terem uma noção geral, a gente também, só para vocês entenderem um pouco também, que eu acho que foi uma preocupação de todo mundo, várias pessoas vieram procurar a gente. A Vertical não tem acesso à nossa conta. A gente só que tem acesso à conta. A Vertical não faz nenhuma transação, porque ela não tem acesso à nossa conta. Tudo tem que passar por mim e pelo Pedro, basicamente. Isso é uma coisa que a gente escolheu quando a gente fez o plano. A gente poderia ter deixado o dinheiro com eles, só que a gente preferiu a gente mesmo acabar administrando. E o que acontece? A gente faz isso, e tem uma coisa importante. Eu acho que todo mundo ficou meio assustado no início do ano, porque teve aquela notícia da menina que pegou fundo de formatura, foi gastar, colocar silicone, sei lá, fazer esse trem lá. E várias pessoas vieram perguntar pra gente no período, né, que veio essa notícia, quem que fica vigiando nossa conta? Como é que é essa coisa? Então, já vou deixar bem claro, eu já vinha falando isso nas outras reuniões também, mas eu vou reforçar quanto a isso. Primeiro, né? Só a gente que mexe na nossa conta, não é o próprio cerimonial. Na vertical não mexe, não tem nem acesso à nossa conta. Eles têm acesso à nossa conta quando a gente manda o extrato todo mês. Então, por isso que eles acabam colocando no site da vertical, por isso que a gente manda todo mês. E a segunda coisa, uma pessoa sozinha não pode fazer nada na nossa conta. A gente, como segurança, até porque no início a gente não se conhecia, né? A comissão, de uma forma geral, a gente não é de turmas iguais, a gente não conhecia um ao outro. Então, acho que até uma segurança própria nossa, assim, a gente teve a ideia de colocar dois como se fossem titulares da conta. Então, a Bel não consegue fazer uma autorização sem a confirmação do Pedro, e o Pedro não consegue fazer uma transação sem a confirmação da Bel. Então, isso tudo, tá? Pix, qualquer coisa, nenhum pode fazer sem autorização do outro. E também nem alterar nada na conta. Pra vocês terem noção, a gente não consegue fazer uma transação muito grande sem contactar o banco. Por exemplo, a gente não consegue, sei lá, vamos tirar esse pagamento aí do Mix Garden, foi muito difícil, porque a gente não conseguiu passar de uma vez. É muito alto esse valor, a gente teve que ligar para o banco, teve quase que ir lá no banco onde que a gente abriu a conta para tentar transferir esse dinheiro para o pessoal lá do Mix Garden, porque eles barram tudo na hora, entendeu? Tipo, mesmo a gente solicitando lá um aumento de valor de Pix ou valor de transação TED e tal, não deixaram. A gente teve que ligar no banco e pedir para fazer a transação desse valor aí, que aí apareceu na nossa conta. Então, não é uma coisa muito segura. E só para, assim, reforçar, eu acho que acaba que vocês não conhecem, às vezes, pessoalmente, uma pessoa da comissão conhece outras. A gente pegou duas pessoas de turmas diferentes também. A Bel é de farmácia do diurno e o Pedro, ele é da biomedicina do noturno. Então, são pessoas de cursos diferentes, de turnos diferentes, eles não são familiares, nem nada, pode ficar despreocupado quanto a isso. Então, tipo assim, são pessoas realmente separadas, que não têm vínculo. A gente não vai fugir com o dinheiro, galera. Não tem como eles fazerem isso. Até porque senão eu mato. Mas enfim, foi até uma segurança quando a gente criou a conta de fazer isso. A gente meio que fez um combinado assim. Então, vocês podem ficar despreocupados todo mês se vocês. Eu ainda tenho esse receio. Todo mês você pode procurar a Bel, procurar o Pedro, porque eles têm acesso à conta, eles podem mandar o extrato todo mês para vocês, e isso a gente não tem nenhum problema quanto a isso. Certinho? Alguém tem alguma dúvida? Que eu acho que esse é um ponto delicado. Ninguém? Então eu vou prosseguir.
Foi. Agora, alguém tem alguma dúvida? Eu tava mutada. Não? Então tá. Agora, algumas observações, né? É, o que a comissão está fazendo agora atualmente, né? A gente está entrando em contato com algumas empresas de foto e convite já, que tem uma turma, né, de biomedicina que vai se formar no meio do ano que vem. Então, eles já vão fazer a colação. Então, eles precisam fazer aquelas fotos e tal. Normalmente se faz um ano antes ou 6 meses antes para a confecção dos convites estarem prontas, um pouco antes, né, para distribuição e tudo mais. Então, a gente já está entrando em contato com essas empresas de foto convite. Aí a gente está fazendo reuniões, eu acho que a gente já fez reuniões com 4 ou 5 empresas, né, para estabelecer as melhores, para fazer outras reuniões e tudo mais. Só lembrando que esse valor de convite e fotos não estão inclusos na nossa mensalidade do baile. Então, seria um contrato extra que cada pessoa, provavelmente cada pessoa vai fazer com a própria empresa de fotografia e convite. Não vai ser uma coisa plural, assim, todo mundo, não. A gente vai tentar fazer um preço mais acessível, assim, para um número X de pessoas, de convite de fotos, só que cada um acho que vai negociar com a empresa em si, pelo que a gente está vendo no andamento. Mas quando a gente tiver mais informações e tudo mais, a gente provavelmente já vai passar tudo certinho para vocês, fazer uma nova reunião, não sei, com a própria empresa escolhida, né? Para vocês terem uma noção geral. Oi? Aqui, Isabela. E aí, pra tirar fotos, a gente vai mandar fazer aqueles jalecos, tipo, personalizado mais bonitinho, né? Tipo, da turma. Então, eu não sei como é que tá, porque a gente ainda tá nas reuniões iniciais, assim. A gente tem que. Porque a gente queria ter uma visão geral até do que o mercado tá oferecendo pra gente, mas a gente não tem. A gente tem a certeza que tem a blusa, né? A blusa personalizada. Agora, o jaleco eu já não tenho certeza se vai ter. Mas isso é uma coisa que a gente pode ver. Tá bom? Mas assim, bom dia, gente. Thalita, caso a gente vá fazer, o que eu acho, assim, particularmente eu acho importante, né? Porque, enfim, faz parte da profissão, eu acho legal essa foto de jaleco. Obviamente a gente vai padronizar. Não vai ter como tirar cada um com o seu, porque senão vai ficar uma coisa horrível. A gente deve padronizar, sim, pedir alguns bordados iguais. É uma coisa pra gente ver mais pra frente. Porque eu acho legal. Tipo, eu não vou usar meu jaleco todo sujo lá agora. Não, sim. Não, é algo que a gente vai conversar ainda, que a gente não entrou nesses detalhes especificamente, porque a gente não escolheu a empresa em si. A gente está já escolhendo a primeira e provavelmente a gente vai fazer as segundas reuniões que a gente vai estabelecer esses detalhes realmente. Porque primeiro a gente estava avaliando foto, né? Empresa, quantos anos de empresa, o que eles têm a oferecer, os orçamentos, tudo mais. E agora nas segundas reuniões, que, né? Das que a gente mais gostou, provavelmente a gente vai entrar mais detalhando mais essas informações. Certinho? Beleza, obrigada. Nada. E mais pra frente, provavelmente agora, também no meio do ano, a gente vai também começar a entrar em contato com as empresas de buffet, que é uma das coisas que vai sair mais dinheiro da nossa conta. Tipo, é uma das coisas mais caras de longe do nosso bairro. Então, assim, se vocês pegaram o extrato e depois, né, mais no final do ano é assustar, devido a isso, provavelmente, contratação de buffet, que é uma das coisas que mais caras e provavelmente vai sair muito dinheiro da nossa conta em relação a isso. Mas tô só estabelecendo aqui para vocês o que a comissão está fazendo, né? Para os planos que a gente já está fazendo e não assustar ninguém do nada, contratamos, ou estamos numa reunião. Não, a gente já está deixando meio que avisado os nossos andamentos daqui para frente. Outra coisa, votação. Festa dos X dias foi estabelecida, né, por votação, que a Lara mandou lá no site, para 365 dias. Então, essa festa provavelmente vai ser no final do ano.
né, 365 dias do nosso baile. Então, a gente vai se organizar certinho, né, para o final do ano, já que foi escolha da maioria. Foi, se não me engano, foi 21-4, assim. Foi discrepante o número de votos em relação ao outro, né, que era 365 dias ou 100 dias. Então, 365 acabou ganhando. Então, provavelmente no final do ano também, a gente já vai ter nossa festinha de 365 dias, que é algo que já está incluso no nosso pacote, né? Outra coisa, né, só para, né, de forma geral agora, a gente precisa da atenção de vocês lá no grupo. É muita coisa, muita votação, muitos recados, muitas coisas são mandadas no grupo. Então, por favor, hein, prestem atenção, sei lá, só curte quando vocês verem uma mensagem nossa, só para ter certeza que as pessoas estão ficando cientes. E participação nas votações quando a gente fizer também, por favor, não deixem de participar, porque isso é o que a gente pauta, né? A opinião de vocês, a maioria das coisas a gente não decide por conta própria do que a gente vai fazer. Eu acho que é em conjunto, todo mundo está colocando dinheiro nisso, então não cabe a gente fazer certas decisões, decisão em conjunto, então o que a maioria escolhe, a gente acaba optando por essa escolha. Então, por favor, fiquem atentos ao grupo. Alguém tem mais alguma dúvida? Deixa eu só falar uma coisa. Nessa questão da votação, normalmente sou eu quem mando, né, os comunicados e faço as enquetes e tenho acesso ao gerenciamento e tal. E, gente, na maioria das vezes, somos em 54 formandos. A gente não atinge nem a metade de votos. Então, assim, por exemplo, essa questão da festa de X dias. Muitas pessoas não votaram. Então, assim, acaba que vão ser representadas pelos votos dos que votaram. Então, às vezes, a gente tem pontos importantes. Essa da festa era o momento de você dar, assim, né, sua opinião. E muita gente não votou. Então, é um ponto a gente ficar atento, porque realmente eu mando e muita gente não vota, não participa, e é uma festa nossa, né? Então, acho que é importante ter essa adesão, essa participação de todo mundo. Exato. Anitta, quer levantar a mão? Oi, Isa, gente, volta bom lá no balanço dia. rapidinho, só para esclarecer uma coisa. Do Aham. negócio do preço do Mix Garden. Agora que eu descobri lá o negócio da dúvida. Gente, esse pagamento festa aí, o Mix Garden foi 60 mil, assim, cravado. Esses 1.840 é da festa que a gente fez lá no Empório Brutis, que a gente teve, foi 1.490 o aluguel, mais 350 do DJ. É por isso que tá dando esse valor quebrado aí. Mas é porque o Vitor, que é o nosso outro tesoureiro que fez esse gráfico, agora que eu entendi direitinho, 60 mil é cravado o preço do mix. 1.840 é da outra festa que a gente fez lá no Empório Buriti. Só para ficar isso claro, porque lá no extrato tá 60 mil pro Mix Garden mesmo. É isso. Era essa a minha dúvida na hora que eu percebi minha dúvida na hora da apresentação. Mas desculpa, é isso mesmo. E, gente, só um detalhe, o nosso preço do local aumentou muito. Inicialmente, a gente achou que ia pagar, tipo, 55 mil. Quando a gente viu, né, quando a gente fez o nosso balanço, o nosso negócio, só que aumentou muito e foi para 65 mil ou um pouco mais. A gente falou, não, aumentou 10 mil, tipo, é um valor considerável, né? Mas a Vanesca tranquilizou a gente, assim, virou e falou assim, não, é tranquilo, porque a venda de convite extra, não sei o quê, outras coisas, vocês conseguem, até o rendimento no banco, vocês conseguem ter esse, né, esse dinheiro de volta. Só que aí a gente fez uma negociação de pagamento à vista, ia ser 68 mil, se não me engano, não lembro exato o valor, assim, mas eu sei que era um valor assim, e a gente negociou, viu se o valor sendo à vista, qual o valor que a gente iria conseguir, e ela baixou para 60 mil. Quando aí a gente falou, beleza, tá mais próximo do que a gente tinha programado 55 a 60 mil do local. Então, quando baixou para 60, né, com a nossa negociação, a Vertical também participou, né, ajudou a gente nisso, a gente fez o pagamento de 60. Então, só para, assim, não assustarem quanto a isso, porque realmente é um valor muito caro em relação ao baile inteiro, né?
mas é um valor que, tipo assim, os locais de baile estão fazendo muito acima, assim, tá? O Salão Redondo do Expo Minas, eu acho que tava 70 mil, 70 e poucos mil. Então, tipo assim, os preços aumentaram, tipo, 10 mil, 15 mil a mais do que antigamente, sabe? Foi até um susto para os próprios cerimoniais. Isso, todas as comissões estão passando por isso, tá? Não é uma coisa só nossa, mas como a gente fez essa negociação de pagamento à vista, a gente fez. Por isso que a gente pagou à vista também, só para deixar evidente também que Que a foi gente já essa tinha negociação. esse dinheiro acumulado na conta, que a gente não gasta tanto, e a É, gente tem um retorno bom também. Então, é por isso, tanto que é por isso muito importante, tipo, manter as contas em dia, porque esse pagamento à vista, a gente ganhou esse desconto porque a gente tinha o dinheiro na conta. Então, tipo assim, se não tiver esses alunos em débito, a gente pode precisar, por exemplo, desse dinheiro para pagar o buffet, né? A gente pode precisar de um saldo em conta grande para a gente pagar, fazer um pagamento à vista e não deixar a nossa conta sem dinheiro, que é o caso que aconteceu. A gente pagou 60 mil reais e ainda temos em conta 144 mil. Então, tipo assim, é muito importante manter as contas em dia de todo mundo. É uma colaboração já- coletiva, assim. exato. Alguma dúvida, gente? Acho que a Anitta ia falar alguma coisa. Isa, eu queria perguntar em relação à entrega dos alfajores. Tipo, você falou uma questão sobre ter um horário fixo, né? Esse horário, ele vai ser combinado entre tipo assim, entre os próprios alunos, tipo, alguma votação para decidir um melhor horário, ou de acordo com a disponibilidade do pessoal da comissão. Eu pergunto porque, tipo, alguns horários específicos eu não vou conseguir, tipo, nem ir para o FMG pegar. E talvez não tenha ninguém também, tipo, amigo meu, para poder pegar para mim. Aí a minha preocupação é mais. Travou? Vocês estão me escutando? Sim, eu acho que foi o dela que travou no finalzinho. Ah, tá. Então, só respondendo a pergunta. Na verdade, a gente leva em consideração os dois, né? A disponibilidade da comissão também, né? De entregar e a disponibilidade geral. Antes, a gente estava fazendo a entrega de manhã. Só que a gente reparou que a maioria das pessoas que fazem, que pegam alfajor são de noite. Então, a gente estabeleceu um horário para consenso, entre aspas, entre os dois horários, porque não dava para fazer no noturno, porque aí não ia ter gente do diurno para pegar, e não dava para fazer do diurno, porque não tinha gente do noturno para pegar. Então, a gente estabeleceu horários de 4 horas da tarde. Isso pode ser, né, visto novamente, se o pessoal da manhã consegue pegar até um pouco mais tarde, mas a gente tinha estabelecido esse horário de 4, porque aí tinha gente, pegava o pessoal que estava saindo, né, que é do turno da manhã, e às vezes eles podem ficar um pouco até mais à tarde, e o pessoal da noite que pode chegar um pouco mais cedo, assim, dependendo, né? Ou se não, por exemplo, que nem a Lara fez, ela acabou ficando com os alfajós, porque ela conseguia chegar a esse horário, e entregou pro pessoal da noite. Então, é meio que um consenso geral que a gente criou. Isso foi uma discussão bastante até significativa na nossa comissão quanto a isso. A gente teve uma discussão, assim, tanto no WhatsApp quanto a gente fez uma reunião também entre a gente, né? E foi uma discussão que demorou um pouco, foi uma pauta importante que a gente viu. Então, a gente meio que entrou nesse consenso de 4 horas, 4h30. E aí a gente fica de 4 até 5, ou até 5h30, até 6, dependendo. Entendi. Obrigada, Isa. Aí é até bom para vocês também entenderem, né? Até se programar. Provavelmente as próximas entregas vão ser mais ou menos nesse horário, de 4 horas. Então, às vezes, né? Não posso pegar. Tá, vamos ver quem não pode pegar à noite. E aí, às vezes, alguém, né, da nossa comissão tá lá pra gente
pra gente ter esse melhor horário, assim, pra adequar todo mundo. Mais perguntas? Eu vi mãozinhas levantadas. Ô, Isabela, Oi. uma dúvida a respeito das quantidades de convites. Até quando a gente pode fazer essa mudança de plano? No caso, seria para mais os convites. Eu acho que não tem estabelecido um tempo, não. Porque acaba que, tipo assim, consequentemente, por exemplo, mudei meu plano agora. Aí eu vou ter que pagar menos dinheiro por mês, vamos supor assim, em relação se eu mudar daqui 6 meses. Mas eu acho que não tem um pré-definido. Lógico que não pode ser um mês antes do baile. Mas, tipo assim, pode ser ao longo desse ano, início do ano que vem, eu acho que é bem tranquilo essa mudança. A vertical fica por conta, eu acho que é só uma questão mais de pagamento de vocês, de diluir mais esse pagamento, né? Você tem que pagar a Assim, e diferença. eu já sabendo mais ou menos a quantidade de convites que eu tipo, vou querer a mais, assim, no caso, dentro dos planos, vocês já conseguem me precisar o valor da diferença? Sim, a vertical já faz isso pra gente. Você entra em contato com alguém, normalmente é o Pedro que faz isso. E aí você entra em contato com o Pedro já entra em contato com a vertical e fala, ó, essa pessoa tá querendo mudar de plano nesse por esse. Aí eles mandam um balanço do tanto a diferença, né, que você teria que pagar e mais, e mudando as suas mensalidades nos próximos meses, né? Ah, não, beleza, então, obrigado. Nada. Mais alguém? Eu, Pode pode falar. falar? Aqui, é o seguinte, é porque eu tenho uma amiga que ela não fechou o pacote com a gente, mas ela vai querer participar no baile, comprar o convite dela lá especial lá e tal. E aí ela queria participar das fotos. Tem como? Tipo, porque ela queria tirar foto pra estar no convite e tal. Ela é da sua turma? É, Então, ela não aderiu, só para eu entender, ela não aderiu à nossa formatura e vai no baile. aham. Então, isso é uma coisa que a gente tem que entrar em contato também. A gente tem que ver, porque na nossa visão, assim, de comissão, e até a própria vertical fala isso pra gente, não é adequado a gente deixar essas pessoas que não aderiram, né, não fizeram a adesão do plano ir no baile. Porque, tipo assim, a pessoa vai comemorar lá, vai pegar o champanhe lá, vai comemorar com todo mundo e não pagou nada, assim, da estrutura do baile, sabe? Ela não ganha mesa, beleza, mas ela vai estar comemorando a mesma coisa, sabe? É meio injusto com as outras pessoas. Então, em relação a isso, tipo assim, teria que ver, que é uma coisa que a gente tem até falado com, assim, meus amigos próximos, eu já tenho falado isso também, que, tipo, vai ser difícil realmente, assim, até é uma questão de lista negra, assim, na hora de entrar no baile, por conta disso, para ver o que vai acontecer. Essa pessoa vai pagar mais? Entendeu? No convite, no futuro, tipo assim, ela não vai Sim, pagar o é mesmo porque. preço de. Claro que ela não vai pagar o convite, tipo, de convidado Tá. extra, né? Ela teria que ser um convite mais caro, né? Porque eu também acho injusto. Aí depois eu queria que vocês olhassem que, tipo assim, ela quer saber se ela vai poder ir, entendeu? E se, tipo, se ela puder, se ela pode participar de foto e tal. Não, assim, isso é uma coisa que a gente. Tipo, quanto mais pessoas aqui espalhar, melhor, tá, gente? Tipo assim, se vocês puderem falar isso com seus amigos também em relação a isso, porque é uma coisa que a gente tá vendo também pro futuro. A gente não tem outros planos, tipo, que não fazem adesão só, por exemplo, ao baile ainda. A gente tá esperando pagar esses valores base de salão, decoração, Buffet. buffet, enfim, para ver também um valor, se seria viável ou não, esse tipo de coisa. Então, é uma coisa que para a gente até se preocupar como formando. Acho que todo mundo aqui está pagando um valor caro, então não seria justo outra pessoa pagar o valor de convidado e ir para o baile comemorando como formando. E a segunda coisa, quanto ao convite que você falou, né, de fotos, desculpa.
Em relação às fotos, a gente ainda não tá vendo. Eu acho que vai ser possível. Só que a gente. Porque é uma coisa à parte, né? Não é a gente, nem a vertical, que né, vai aderir esse dinheiro. Vai ser a contratação de cada pessoa com o, o, a empresa em si. Então, uma pauta que a gente vai perguntar também para essas empresas também, se seria algum problema, se poderia, alguma coisa assim. Mas a gente ainda não tem essa resposta certinha. Mas assim que a gente pede ela para entrar em contato com a gente mês que vem, provavelmente a gente já vai estar com tudo certinho, para ver se isso seria possível. Beleza, obrigada. Nada. Próxima pessoa. Eu queria saber se essas arrecadações extras elas vão até o segundo semestre do ano que vem. Sim. No contrato, né, são 7 semestres. E a gente começou, acho que foi no 2021, no segundo semestre de 2021. Então, são 2022, 2023, 2024. Duas arrecadações em 2021, duas arrecadações em 2022, duas arrecadações em 2023. Só que o pagamento da arrecadação extra no meio de 2024 vai ser em novembro, provavelmente. Não vai ser em fevereiro, como normalmente o segundo semestre a gente paga em fevereiro. Em 2024, provavelmente vai ser o pagamento em novembro. A gente vai se programar até para fazer os pedidos antes, por exemplo, de alfajor e tudo mais, para vocês também não pagarem, depois ter que tirar do próprio Porque bolso. precisa do dinheiro pro baile, né? Por isso É. que vai ser em novembro. Certinho? Entendi. Obrigada. Nada. Mais alguém? Ninguém? Então é isso, gente. Eu não tenho mais nada. Alguém da comissão quer falar alguma coisa? Acho que eu falei de forma geral tudo que a gente já estava planejando e tudo que a gente tem em mente. Enfim. Alguém tem alguma coisa no chat? Deixa eu ver. O que a Lara falou mesmo. Se vocês não quiserem conversar, falar por áudio, pode mandar por mensagem, ou se não, procurar a gente por WhatsApp também. Não tem nenhum problema. Tá certinho? Então é isso, gente. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente. E é isso. Fiquem atentos ao grupo do WhatsApp. Valeu, gente. Bom dia pra vocês. Obrigada, Isa. Tchauzinho.